placa R5B indica que é proibido. Então, ele já contou que existe uma proibição. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Toda vez que esta placa vermelha, placa redonda, tiver um corte, significa uma proibição. Então, aqui é proibido o quê? Nós já vamos descobrir. Uma outra dica que eu quero dar para vocês podem perceber que depois do R de regulamentação, vem o número 5 e depois do número 5 existe uma letra. Quando for o caso, tiver uma letra A, significa esquerda. Se tiver uma letra B, significa direita, certo? Então, aqui nós temos uma letra B de bola. Letra B de bola, seja o que for, é algo que é para a direita. Só sabendo dessa, nós poderíamos descartar a letra A, poderíamos descartar também a letra B. Ficaríamos entre a letra C e a letra D. Na letra A, ele fala em seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. Ele tem apenas uma indicação, que é algo que é proibido fazer, tá? Não está dando duas indicações. Na letra B, ele fala que é proibido retornar à esquerda. Só que esquerda seria este lado aqui. E a setinha está apontando para a direita. Então, nós ficamos entre a C e a D. Retornar à direita ou realizar conversão à direita. Percebam que do ponto que ele saiu, aqui, ó, ele retornou. Então, ele estava neste ponto, ele saiu e retornou exatamente para o mesmo ponto que ele estava. Isso chama-se retorno ou retornar. Como nós temos a presença da letrinha B, significa que é para a direita. Então, a resposta correta, a letra C, retornar à direita. A placa R5B indica que é proibido retornar à direita. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para. Ele já comentou que é permitido, mas apenas, esse apenas aqui, ele quer dizer uma exceção. Em qual exceção? Letra A, acesso a estacionamentos ou garagens. Letra B, carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Letra C, parada de táxis que vão apanhar passageiros. Ou letra D, circulação de veículos ciclomotores. Primeiro que os ciclomotores, eles deverão circular na via junto com os veículos motorizados, porque tudo o que tem roda, roda na rua. Não vai ser parada de táxi, nem para apanhar passageiros, muito menos para carga e descarga. E sim, apenas, exceto ou tão somente, acesso a estacionamentos ou garagens. Tanto o passeio público quanto as calçadas, eles podem sim ser utilizados para veículos, mas apenas, tão somente, exceção para acesso a estacionamentos ou garagens, ou seja, quando você vai sair da sua casa, vai tirar o carro da garagem, ou quando você chega e você vai guardar, é o momento onde você precisa sim passar pela calçada ou passar pelo passeio. Sobre a circulação agora de bicicletas em calçadas, é correto afirmar que, lembrando que tudo o que tem roda, roda na rua. Logo, as bicicletas, elas vão circular nas vias, ou seja, na rua, junto com os veículos motorizados, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Mas e agora? Nas calçadas, elas podem circular? Será que sim ou será que não? Na letra A, ele fala que é sempre permitida. Na letra B, é permitida desde que o ciclista não ameace os pedestres. Na letra C, é permitida desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Ou letra D,
é estritamente proibida. Primeira dica: fujam de tudo que for sempre permitido ou estritamente proibido. Por quê? Ele é permitido, mas ele tem uma ressalva, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Logo, sobre a circulação de bicicletas em calçadas, é correto afirmar que é permitido, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Lembrando ainda que toda vez que ele falar da proibição dos ciclistas, sempre irá começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. A via urbana, na qual os veículos, vejam bem, os veículos têm prioridade de trânsito eu já vou começar de dica, é a que tem maior velocidade. E agora, será que vocês lembram quais que são as velocidades das vias? Lembrando que via urbana são as vias que estão dentro da cidade. Letra A, de trânsito rápido. Letra B, coletora. Letra C, arterial. Ou letra D, local. Vamos lembrar que trânsito rápido é uma via de 80 km por hora. Lembrando que a coletora é uma via de 40 km por hora. A arterial é 60 e a local é 30. Essas são as velocidades máximas. Lembrando que a velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. Logo, a que tem maior velocidade é da letra A, é a de trânsito rápido. As vias de trânsito rápido, elas não têm semáforo, não têm estacionamento, não têm faixa de pedestre, porque a exclusividade, a prioridade é o trânsito dos veículos. Então, a via urbana, na qual os veículos têm prioridade de trânsito, é a via de trânsito rápido, que é uma via urbana de 80 km por hora, a sua velocidade máxima. E a sua velocidade mínima será a metade, que é 40 km por hora. Devido a tempestades, os cabos elétricos se romperam e estão sobre um carro com 3 passageiros. Nessa situação, o procedimento indicado é: letra A, retirar os cabos enquanto se aguarda o resgate. Letra B, retirar os passageiros após afastar os cabos com um cano de ferro. Letra C, orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro aguardando o resgate adequado. Letra D, solicitar a ajuda de outros motoristas para a retirada dos passageiros sem provocar a movimentação do carro. Primeiro, pessoal, não se vai tirar os cabos elétricos, também não irá tirar os passageiros, muito menos com uma barra de ferro, que é um item que ele vai conduzir a eletricidade. Então, descarta a letra A, descarta a letra B. Também não vai solicitar ajuda aos outros motoristas, não vai mexer com o veículo, não vai mexer com os cabos elétricos, não vai mexer com os condutores, e sim a letra C, orientar os passageiros para que permaneçam no interior do veículo ou do carro, aguardando o resgate adequado. Logo, devido à tempestade, os cabos elétricos se romperam e estão sobre um carro com 3 passageiros. Nessa situação, o procedimento indicado é orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, aguardando o resgate adequado. Quero deixar para vocês aqui mais uma dica. Se você, porventura, estiver tendo qualquer dificuldade de aprender, de lembrar o conteúdo, de lembrar as questões, e quando você estiver fazendo o simulado, ou mesmo você estiver vendo os vídeos das questões mais cobradas, que tem toda terça, quinta e sábado, uma dica que eu dou para vocês de ouro: copiem a pergunta e copiem a resposta correta. Isso vai aumentar as chances de você lembrar a questão. Se caso ela cair na sua prova, com certeza você vai acertar a questão. E principalmente, anotem as dicas e anotem os macetes. Eles são fundamentais para você não ficar com dúvida e ter uma certeza absoluta e marcar a questão correta e, claro, ser aprovado.
A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, disco e platô, tem como função principal. Lembrem-se sempre que a embreagem, ela funciona como um interruptor. Essa dica, gente, é valiosíssima para vocês acertarem essa questão. Lembrou da embreagem? Assimile a embreagem a um interruptor. O que o interruptor faz? Ele liga e desliga a luz, certo? Pois bem, a embreagem ela tem uma função muito parecida. Quando você pisa no pedal da embreagem ou quando você solta o pedal da embreagem, você está fazendo como se fosse um interruptor, ligando e desligando, mas ligando e desligando o quê? Na letra A, ele fala em ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Na letra B, não acavalar as marchas. Na letra C, facilitar o funcionamento do motor. E na letra D, permitir ligar o veículo mais facilmente. Como eu já dei essa dica de ouro para vocês, vocês já vão descartar todas essas três alternativas e vão lembrar que a embreagem é um interruptor que vai ligar e desligar a força motriz do motor na parte restante da transmissão. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Lembrou da embreagem? Viu qualquer questão falando da embreagem? Lembre-se, ela é como se fosse um interruptor. Ela vai ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Quando há desgaste desses itens do veículo, o que vai acontecer? Vejam bem, a suspensão e os amortecedores, eles mantêm o quê? A estabilidade. O que é a estabilidade? É o que garante que o teu veículo ele fique na via, ele fique circulando pela via, certo? Na letra A, ele fala que poderão provocar o travamento da direção, principalmente em frenagens e curvas. Vejam bem, nós estamos falando do quê? Da suspensão e dos amortecedores. Suspensão e amortecedor não tem nada a ver com direção. Então, vamos descartar aqui. Letra B. Poderá ocorrer esvaziamento da água do radiador fundindo o motor? Novamente, estamos falando da suspensão e dos amortecedores, não estamos falando do radiador, nem estamos falando do motor. Letra C. Haverá redução do nível do óleo do sistema de transmissão, provocando travamento do câmbio? Não estamos falando da transmissão, não estamos falando do câmbio, e sim da suspensão e dos amortecedores. Logo, a nossa resposta correta será a letra D. Poderão causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas, porque se é ele quem mantém a estabilidade, a suspensão e os amortecedores, e eles estiverem em mau estado, tiverem com algum tipo de desgaste, sim, eles poderão provocar ou causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. E tem uma outra questão que ela vai um pouquinho além. Ela fala que pode ocasionar o capotamento do teu veículo. Então, cuide. Suspensão e amortecedor em mau estado poderão causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas, ou ainda ocasionar o capotamento do teu veículo. Aqui nós temos duas configurações de placas. Nós temos aqui uma questão com placas de regulamentação, que são todas as placas vermelhas, as quais ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E desse outro lado aqui, nós temos uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras. Nessa questão primeira aqui diz o seguinte: indique a placa de regulamentação, que significa comprimento máximo permitido.
Comprimento, pessoal, ele vai ser medido em metros, mas vai estar abreviado pela letra M. Então, vejam, ó, 10M. Esse M aqui significa metros. Então, a plaquinha de comprimento máximo permitido é a que está aqui na letra A. Essa segunda aqui é o peso por eixo, peso máximo por eixo. Lembrando que as placas vermelhas, elas são as únicas placas que o desrespeito pode gerar multa, pode gerar infração. Então, nesse caso aqui, na plaquinha de cor vermelha, ele está dando uma limitação. Quer dizer o quê? Que o máximo que você pode transitar com o teu veículo, nesse caso aqui, é 2 toneladas por eixo. Esse aqui é o desenho de um eixinho. Então, significa que por eixo, o peso máximo seria de 2 toneladas. O T vem de tonelada, que sempre vai ser o peso bruto total, que é o PBT. Nessa aqui do ladinho, percebam que é praticamente a mesma coisa, é a mesma placa. O que vai mudar é que essa placa aqui está na cor amarela. Então, é uma situação futura. Quer dizer o quê? A placa A47 significa que existe uma limitação, peso limitado por eixo. Então, essa plaquinha A47, na configuração amarela, que tem o desenho do eixinho, também tem ali a menção de 2 toneladas, significa peso limitado por eixo. Para um leigo realizar a reanimação cardiopulmonar, após chamar o atendimento especializado, deve. Notem bem, ele já contou que é um leigo. O que é um leigo? É uma pessoa que não teve um treinamento, né? Não é médico, não é enfermeiro, nem socorrista para fazer esse procedimento. Então, o que vai ser feito? Colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Quando a bateria do veículo está descarregada a ponto de não permitir mais a partida, tenta-se fazer o veículo pegar no tranco. No entanto, esse procedimento não é recomendado para nenhum veículo será recomendado esse procedimento de tentar fazer pegar no tranco, porque ele vai dar um soco muito forte, não é o que normalmente acontece com o veículo, isso pode comprometer principalmente a parte do motor, correia dentada, entre outros. Então, o famoso tranco, ele não deve ser feito em nenhum tipo de veículo. Considere as afirmativas. Então, aqui ele está dando número romano 1, 2 e 3, e ele quer saber crime de trânsito. Quais deles são crimes de trânsito? No 1, ele fala em afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuído. Sim, fugir do local do acidente, ele vai ser considerado um crime de trânsito. Então, o número romano 1 está certo. Então, um risquinho está certo. 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. O único documento que nós precisamos para dirigir é a PPD, é a CNH. E se você não tem a PPD, você não tem a CNH, que é o único documento que você precisa para dirigir, é claro que você estará também cometendo um crime de trânsito. Então, o 2 também é crime de trânsito. E no 3, ele vai falar do direito de dirigir o veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Ela estar vencida há mais de 30 dias, ou mesmo o teu veículo não estar devidamente licenciado, é apenas uma infração, mas ele não é um crime de trânsito. Então, o número 3 não é crime. Crime vai estar no número romano 1 e no número romano 3, que é um risquinho e 2 risquinhos. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido a infração. Percebam que na questão anterior ele falou de
crime de trânsito, certo? Nessa daqui, ele está falando de agravante de crime de trânsito. Como nós estamos fazendo o processo da primeira habilitação, não tem a necessidade de você deixar definido o que é um e o que é outro. É muito mais fácil você considerar todos como crime de trânsito. Se você for prestar um concurso, alguma coisa assim, aí é interessante você saber a diferença. Mas para a primeira habilitação, fica muito mais fácil a gente fazer a menção apenas a crime de trânsito. No número 1, ele vai falar o quê? Sem possuir a carteira nacional de habilitação. Lembra que dessa questão aqui, ó, sem possuir, né, sem a devida permissão para dirigir é crime? Então, claro que aqui também, sem possuir a carteira nacional de habilitação, que é a CNH, vai ser considerado um crime. Então, risquinho romano 1 é crime. 2, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. A única identificação externa que os veículos possuem são as placas. Então, sim, se você estiver sem placa, com placa falsa ou mesmo placa adulterada, ele é considerado, sim, um crime de trânsito. Porém, não confundam com a infração pela sua placa estar com alguma danificação do tempo, ou mesmo a tua placa estar suja, aí é uma infração apenas. Agora, se você está sem a tua placa é falsa, ou mesmo ela foi adulterada de qualquer forma, aí vai ser considerado crime de trânsito. E com a carteira nacional de habilitação vencida, não é crime, tá? Ela vencida há mais de 30 dias, não é crime. É apenas uma infração de trânsito, na mesma proporção que o teu veículo não estar devidamente licenciado, ou seja, não ter pago corretamente a documentação, também vai ser apenas uma infração, não vai ser um crime. Agora, se ele tiver sem placa, com a placa falsa ou adulterada, ou se você não tiver a CNH ou a PPD para poder dirigir, aí sim serão considerados crimes de trânsito. Então, nesse caso, risquinho 1 e risquinho 2. Um risquinho e 2 risquinhos é a nossa resposta correta. Aqui mais uma falando de crime de trânsito também. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Novamente, sem possuir a habilitação, sem possuir, sem ter feito a habilitação, sim, é considerado um crime de trânsito. Sem o veículo estar devidamente licenciado, é uma infração, mas não é crime de trânsito. E sobre a faixa destinada a pedestre, claro, vai ser um crime porque a faixa é um local exclusivo do pedestre. Então, se você, porventura, causar qualquer dano físico a ele na faixa de pedestre, você estará, sim, cometendo um crime de trânsito. Como diz o artigo 170, transitar, né, ameaçando pedestres que estejam atravessando a via, ele vai ser, sim, considerado uma infração e também um crime de trânsito. Então, nessa questão aqui, número romano 1, que é um risquinho, e número romano 3, que é representado pelos 3 risquinhos, são considerados crimes de trânsito, sem possuir a CNH ou a PPD e sobre a faixa destinada a pedestres. Então, só voltando aqui, só para relembrar então com vocês. Afastar-se o condutor do veículo no local do acidente, dirigir sem a permissão, sem a PPD, sem a CNH. Aqui também, dirigir sem possuir habilitação ou mesmo com placas falsas ou adulteradas, ou sem placa, sem possuir a CNH ou sobre a faixa destinada a pedestre, ele vai ser considerado crimes de trânsito. Aqui tem mais duas questões também falando sobre os crimes de trânsito. Então, na primeira questão, são considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Nessa questão aqui, nessa frase aqui da letra A, ele vai ter 2 crimes de trânsito. Primeiro, que é dirigir sem possuir a habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ambos são considerados crimes de trânsito. Lembrando ainda que dirigir sob influência de álcool, além de ser um crime, ele vai gerar uma suspensão direta,
é uma infração autossuspensiva. Ele vai gerar a suspensão direta da habilitação do condutor por 12 meses. Lembrando que se ele dirigir durante esses 12 meses a suspensão, ele poderá ter a habilitação dele cassada, vai perder todas as categorias, todos os anos de carteira, curso, enfim, volta a estaca zero, e depois de 24 meses ou 2 anos, ele poderá reiniciar novamente o processo do zero. E nessa segunda questão aqui, ele está falando justamente com relação ao álcool. Então, diz o seguinte: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública, estando com a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Então, ó, anotem a dica lá. Falou do álcool, lembre do número 6. Álcool, 6 decigramas. Então, com concentração igual ou superior a 6 decigramas, ele vai gerar, né, um crime de trânsito. Então, o crime de trânsito, no artigo 306, é conduzir o veículo na via pública, estando com a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Então, lembre, álcool, 6 decigramas. Artigo 306, álcool, 6 decigramas. Indique a placa de regulamentação, que significa peso máximo permitido por eixo. Vejam bem que ele está falando por eixo. Primeira informação: todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Aqui ele está falando por eixo. O que é eixo? Eixo é o desenho de um eixinho mais as duas rodinhas. Isso aqui é um eixo. Então, ele quer o peso máximo por eixo. Então, na nossa plaquinha, terá que ter a presença do eixinho. Então, na letra A, ele está mostrando o desenho de um eixo, está mostrando 2 toneladas com uma seta pequenininha. Essa aqui é a nossa resposta correta. Na letra B, ele está dando o comprimento. Na letra C, ele está dando a largura. E na letra D, que está dando uma seta bem grandona apontando para baixo, é o peso bruto total, que é o PBT. Então, na letra D é o peso bruto total. Logo, a resposta correta, claro, será a letra A, que o peso máximo permitido por eixo é o que tem mesmo esse desenho desse eixinho aqui e uma setinha bem pequenininha apontando para baixo. Setinha pequenininha apontando para baixo é o peso por eixo, seta grandona apontando para baixo é o PBT, que é o peso bruto total do veículo. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar: quando ele fala na durabilidade, são aqueles cuidados que nós devemos ter para que o pneu tenha uma maior vida útil. O que vai influenciar diretamente na vida útil do pneu? Trocar a câmara de ar. Letra B, comprar o melhor pneu. Letra C, usar pneus sem câmara. Ou letra D, realizar o rodízio dos pneus regularmente. Trocar a câmara não vai influenciar na durabilidade, nem usar um pneu sem câmara. Comprar o melhor pneu é muito relativo. Logo, a nossa resposta correta será a letra D de dado, realizar o rodízio dos pneus regularmente. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar: realizar o rodízio dos pneus regularmente. Lembrando que a calibragem deverá ser feita semanalmente ou quinzenalmente, e o rodízio, em algumas questões, ele pode falar na quilometragem. O rodízio deverá ser realizado em pneus do mesmo lado a cada 10.000 quilômetros rodados. O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Vejam bem, esse veículo está em movimento, quer dizer o quê? Que você está dirigindo.
Quando você está dirigindo o teu automóvel, quando você está pilotando a sua moto, o que que você precisa ficar atento a tudo que acontece aonde? Letra A, à sua frente, lado direito e esquerdo e atrás do veículo. Letra B, à sua frente, no lado direito do seu veículo. Letra C, à sua frente, no lado esquerdo do seu veículo. Ou letra D, à sua frente somente porque os outros também devem ficar atentos. Pensem assim: quais os lados que poderão ter veículos? Pode ter veículo na frente? Pode. Pode ter veículo atrás? Pode. Pode ter veículo no lado esquerdo? Pode. Pode ter veículo no lado direito? Pode. Então, você deverá ficar atento em todas as direções, ou seja, você deverá ter uma visão 360, quer dizer o quê? Ver tudo o que acontece na sua frente, do lado direito, do lado esquerdo e também atrás do seu veículo. Por isso que é extremamente importante você estar com os espelhos regulados corretamente para amenizar os pontos cegos e você efetivamente ver tudo o que acontece no lado direito, no lado esquerdo, atrás e também à frente do seu veículo. Portanto, toda vez que você entrar no seu veículo, seja para suas aulas, seja no seu dia a dia, lembre-se da sigla BEC. Tentei escrever aqui, mas não deu muito certo. Sigla BEC, BEC, significa banco, espelho e cinto. Então, toda vez que você entrar no seu veículo, você irá fazer a sigla BEC. Banco, espelho e cinto. Regula os bancos, regula os espelhos e coloca o cinto de segurança. A circulação de bicicletas nos passeios públicos é: a regra para os passeios públicos é a mesma regra para as calçadas. Letra A. Permitida desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Letra B. Permitida desde que o passeio tenha mais de 5 metros de largura. Letra C, permitido sempre. E letra D, proibido. Primeiro, fujam quando tiver apenas a informação permitido sempre ou proibido, tá? Por quê? Ela vai ser permitida, mas ela vai ter uma observação que será desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via, letra A. A circulação de bicicletas nos passeios públicos é a mesma regra para as calçadas também. Ela é permitida desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Letra A. É uma infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo. Letra B. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Letra C. Infração média, penalidade, multa e a medida administrativa, remoção do veículo. Ou letra D. Infração leve, penalidade, multa. Aqui, pessoal, eu vou dar duas dicas importantíssimas para vocês. Primeiro, infração gravíssima é tudo aquilo que coloca a vida da outra pessoa em risco. Então, usar som não vai colocar a vida de ninguém em risco. Então, vocês já podem descartar. Outra coisa, aqui tem algo sobrando, que é o quê? Que é o som. Ele está sobrando por quê? Porque ele não está num volume ou numa frequência que seja autorizados, ou seja, tem algo errado, tem algo para arrumar. Olha essa dica. Toda vez que tiver algo errado, que tiver algo para arrumar, tiver algo sobrando ou algo faltando, vai gerar a retenção do veículo para a regularização. Notem que eu só tenho retenção na letra B de bola. Então, sim, a letra B de bola será a nossa resposta correta. É uma infração grave com 5 pontos, penalidade e multa, e a medida administrativa será a retenção do veículo para regularização. Não é infração média, até porque remoção só vai acontecer quando você estiver estacionado de forma irregular
atrapalhando a circulação dos demais, que não é o caso. E as infrações de natureza leve quase sempre estão relacionadas com a documentação. Por exemplo, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou mesmo da habilitação. Então, usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Letra B, é uma infração de natureza grave. A penalidade será a multa, lembrando que é 5 pontos, e a medida administrativa será a retenção do veículo para a regularização. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado por quem? Pessoal, olha a dica que eu vou dar para vocês. Aqui, lembrem-se dessa palavrinha aqui, interpor recurso. Sempre que você receber uma multa, você vai fazer o quê? Você vai interpor recurso. Lembre dessa palavrinha, porque ela vai se repetir na resposta correta. Letra A, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Letra B, pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Letra C, pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal. Ou letra D, pela JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Viram que eu pedi para vocês marcarem lá em cima? Ó? Recurso. Recurso na pergunta, recurso na resposta correta. Logo, é direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado pela JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Lembrem-se sempre que falar em recurso de multa, sempre que falar em recurso de infração, da seguinte escadinha. Primeiro degrau, JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. No segundo degrau, vamos ter a CETRAN. E no terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Se na pergunta não citar órgão nenhum, a resposta será JARE. Se na pergunta já falar da JARE, a resposta será CETRAN. E se na pergunta falar da JARE e do CETRAN, a resposta correta será não cabe recurso na esfera administrativa. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, próteses físicas ou adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir, será punido com. Lembra que eu falei para vocês na questão anterior? Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, vai gerar o quê? A retenção do veículo para regularização. E aqui está dizendo o quê? Que está faltando. Está faltando lente corretora, está faltando aparelho de audição, está faltando prótese. Então, é óbvio que vai gerar a retenção. Sabendo disso, vocês já podem descartar todas as que não falam de retenção. Na letra A, ele fala de remoção. Remoção é quando está estacionado irregularmente. Na letra B, ó, ele fala de retenção. Na letra C, ele não fala de retenção. E na letra D, ele também não fala de retenção. Ou seja, apenas você sabendo essa dica, que toda vez que tiver algo para arrumar, tiver algo faltando, tá? Vai gerar a retenção do veículo para regularização. Então, só com uma dica que você teria acertado essa questão, que é a letra B, multa, mais a retenção do veículo para a regularização. Toda vez que tiver algo errado, tiver algo faltando, tiver algo para arrumar, tiver algo sobrando, como, por exemplo, excesso de carga, ou você está transportando algum objeto no teu carro que não pode ser transportado, vai gerar a retenção para regularização. Lembrem-se ainda que a remoção só vai acontecer quando você estiver estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Em vaga que não é sua, em dias e locais proibidos, em vagas proibidas, entre outras situações. Remoção só acontece quando você estaciona atrapalhando os demais. Retenção acontece quando tem algo para arrumar, tem algo para consertar no seu veículo.
Quanto à sinalização de advertência, considere. Então, aqui ele está dando para nós 3 números romanos, risquinho 1, risquinho 2 e risquinho 3. E ele quer saber qual frase está correta. Então, você vai ter que ler a frase, interpretar e saber se ela está errada ou se ela está certa. O primeiro diz que, antes de qualquer semáforo, é obrigatória a colocação da placa A14. Não, não é obrigatório, tá? Essa placa aqui, ela poderá ou não ter, não é obrigatório a presença dessa placa. Quase sempre ela vai estar em rodovia, sabe por quê? Lembra que eu falei para você que a sinalização de advertência é uma sinalização futura? Então, as placas amarelas, quase sempre elas são feitas para rodovias. Por quê? Na rodovia você está com uma velocidade um pouco maior. Então, quando você for fazer alguma ação, diferente da cidade que está acontecendo aqui agora já, e lá na rodovia você está com um pouco mais de velocidade, você vai fazer logo mais à frente. Então, essa daqui, ela vai estar mais presente nas rodovias, te alertando para você reduzir a velocidade, porque logo ali na frente vai ter, né, um semáforo, vai ter ali um semáforo para você fazer a parada ou não, dependendo, né, da informação que ele estiver transmitindo. Então, ó, o número romano 1, ele não está correto, não é uma afirmativa verdadeira. O 2 fala que as placas de advertência devem ser colocadas em local anterior à condição sobre a qual se pretende advertir, sim. Lembra que eu falei para vocês que é uma situação futura, é algo que vai acontecer? Então, essa placa ela vai estar antes, ela vai estar antes de um semáforo, vai estar antes de uma lombada, é uma situação futura, é algo pelo qual você ainda vai passar. Então, sim, a afirmativa 2 está correta. As placas de advertência devem ser colocadas em local anterior à condição sobre a qual você pretende advertir. Por exemplo, tem uma curva. Ele não vai dizer, ó, a curva chegou, não. Ele vai te dar a placa indicando que vai existir uma curva futuramente. E o 3 fala que as placas de advertência têm fundo na cor laranja. Não tem. As placas de advertência, elas têm o fundo amarelo. Ah, professora, mas eu na rodovia vi uma placa na cor laranja. Sim, é uma exceção. Quando a placa da advertência for placa de sinalização de obra, ela vai adquirir essa característica na cor laranja. A sinalização de advertência, 95% das vezes, vai ser na cor amarela, exceto, né, uma exceção, quando for uma placa de obras. Nas placas de obras, ela vai adquirir essa cor laranja. Então, só está correto o número romano 2. 3 motoristas estão completando um ano com as suas respectivas permissões para dirigir, que é a PPD. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. O que eu preciso te lembrar? Durante a PPD, durante o primeiro ano, você não pode ter, anota aí, nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. O que é ser reincidente em infração média? É ter 2 infrações médias. Se você tiver uma grave, tiver uma gravíssima ou tiver 2 de natureza média, você vai ter a PPD cassada e vai ter que começar o processo tudo do zero. Então, o motorista 1, ele já começou de cara com uma infração grave. Então, ele vai ter que reiniciar o processo. O motorista 2 tem 2 de natureza média, ou seja, ele foi reincidente. Então, vai ter que começar o processo do zero. E o motorista 3. Então, o motorista 2 tem 2 infrações de natureza média e vai ter que começar o processo do zero. O motorista 3, ele tem 3 infrações de natureza leve. Só que ele não fala de leve, ele fala de grave, gravíssima ou reincidente de média. Ou seja, o único que vai ter sim a sua PPD será o motorista de número 3, que teve 3 infrações de natureza leve.
transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é. Cuidem, pessoal, porque não é proibido em qualquer circunstância. Imagine comigo a seguinte cena. Você resolveu fazer uma viagem com a sua família, vai viajar final de semana. Você vai precisar levar mala, vai precisar levar suas roupas, calçados, talvez um cobertor, um travesseiro. Isso nada mais é que carga. E essa carga você pode sim levar dentro do seu veículo, ou seja, é permitido, desde que, claro, a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Então, a tua mochila, a mala, enfim, todos esses objetos você vai colocar aonde? No porta-malas. Então, sim, o transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é permitido, desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. E atenção, cuidem também se você for transportar o teu pet, para você transportar ele ou na caixinha própria de transporte ou naquele cintinho próprio de transporte para evitar de colocar a vida do seu pet em risco. Qual a distância mínima a ultrapassar uma bicicleta? Olha a dica. Ele já contou que é distância. Como que mede distância? Ou você mede em metro, ou você mede em quilômetro. Não tem como você manter 1 quilômetro de uma bicicleta. Porém, você consegue e deve, pelo CTB, manter 1,5 metros. Distância. Se ele está medindo distância, a distância tem que ser medida em metros. Então, 1,5 metros ao passar por uma bicicleta. Um candidato à obtenção da CNH poderá requerer simultaneamente, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental e de avaliação psicológica, habilitação em quais categorias? Bom, quando você vai até o CFC fazer a tua primeira habilitação, o CFC geralmente pergunta para você assim: você quer fazer qual categoria? Você quer fazer carro, você quer fazer moto ou você quer fazer os dois? E aí vem a dica. A é para moto. Então, se você está fazendo carteira para moto, você está fazendo categoria A. Se você também está fazendo carteira para carro, para automóvel, é a categoria B de bola. Então, sim, na primeira habilitação, simultaneamente significa junto. Ao mesmo tempo, você pode fazer a categoria A e B, ou seja, carro e moto, ou moto e carro, então A e B. E sim, você vai se submeter apenas a um exame de aptidão física e mental, também avaliação psicológica e também teórico. O que vai mudar é a quantidade de horas aula prática. A parte teórica, as 45 horas aula, será a mesma se você fizer só carro, se você fizer só moto. O que vai mudar é a quantidade de aulas práticas. Por quê? Será 20 aulas para cada categoria. Se você fizer só moto, 20 aulas de moto. Se você fizer só carro, 20 aulas de carro. Se você fizer carro e moto, serão 40 horas aula, 20 de carro e 20 de moto. Um condutor habilitado na categoria C, o que ele pode dirigir? Primeiro, eu quero dar uma dica para vocês. A categoria B de bola e a categoria D de dado, elas transportam pessoas, tá? O carro até 8 lugares e o ônibus acima de 8 lugares. A categoria C e a categoria E, elas transportam cargas, sem contar o motorista. Agora, se eu tenho a categoria C, quer dizer que eu fiz a escalinha. Como que é a escalinha? A categoria A, que é para carro, que é para moto, perdão, ela é opcional. Eu posso fazer ou não. Agora, eu preciso fazer a categoria B se eu quero ter a C, se eu quero ter a D e se eu quero ter a E. É uma escala. Eu tenho que fazer a B para ter a C, só que se eu tenho a C, eu posso dirigir a B. Se eu tenho a B, a C e a D, significa que eu posso dirigir o B, o C e o D. Entenderam? Eu sempre posso dirigir todas as categorias que estão antes da categoria que eu fiz. Então, se eu tenho a E, por exemplo, eu posso dirigir o D, o C e o B. Se eu tenho a C, quer dizer o quê? Que eu fiz automóvel, que é a categoria B, e eu fiz caminhão, que é a categoria C. Entenderam? Então, eu tive que fazer o B, que é o carro, para depois fazer o C, que é o caminhão. Então, nesse caso, automóvel e
caminhão. Para ser habilitado na categoria E, o candidato condutor deve, primeiro, pessoal, na categoria D de dado e E de escola, precisa ter mais de 21 anos. É a primeira coisa. Segundo, ele precisa estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C ou na categoria D. Ele tem que ter pelo menos 1 ano da categoria anterior. Essa anterior pode ser tanto a C quanto a categoria D. Tendo 1 ano, ele poderá sim fazer a categoria E de escola. Lembrando que o C e o E vai transportar cargas, enquanto o B de bola e o D de dado vai transportar pessoas. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para, vejam bem, ele já contou que pode, mas ele já abriu uma aspas ali que é apenas. Apenas para quê? Para acesso a estacionamentos ou garagens, ou ainda, o trânsito de veículos sobre passeios é permitido para quê? Mesma coisa, para entrada e saída dos imóveis. Então, transitar com o teu veículo sobre o passeio público, sobre a calçada, é permitido? É. Ou para acesso a estacionamentos e garagens, ou para entrada e saída de imóveis. E agora, trânsito em marcha ré. Lembrando que a marcha ré é uma marcha que está ao inverso do que nós estamos acostumados, ela vai para trás, certo? Então, quando você engata a marcha ré, primeiro, ela é para pequenas manobras, ela é com velocidade reduzida e ela é proibida nas esquinas. Anotem aí. A marcha ré é para pequenas manobras em velocidade reduzida e ela é proibida nas esquinas. Nesse caso aqui, para pequenas manobras. Então, ela é permitida para pequenas manobras, tem que ser feita em velocidade reduzida e será proibida de ser realizada nas esquinas. A placa A2A significa. Lembrando que todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Neste caso, é apenas curva à esquerda. Vou dar uma dica. Tá vendo que aqui tem a letra A? Tá vendo que depois do número 2 tem uma letra A? Sempre que for letra A, é esquerda. Sempre que for letra B, é direita. Outra dica. Tá vendo que essa placa aqui, se você fizer um risco aqui, ela fica lisa, você não consegue sentar? Essa é a diferença entre uma curva à esquerda e uma curva acentuada à esquerda. Se você colocar um traço aqui, você consegue sentar. Se você consegue sentar, ela é acentuada, que é essa curva, essa placa aqui, ó. Essa aqui é curva acentuada à esquerda. Notem que se você colocar um traço aqui, você consegue efetivamente fazer dela uma cadeira. E numa cadeira você vai assentar, então é acentuada. E sempre que tiver depois do número a letra A é esquerda, sempre que depois do número tiver a letra B, será direita. Uma placa com o pictograma significa, bom, o que nós temos aqui? Temos um casalzinho, temos aqui umas bandeirinhas de festa junina. Eu te pergunto o quê? O que é uma festa junina? É uma festa popular, é uma festa típica que tem em algumas regiões. Então, nada mais é que festas populares. Então, caiu a plaquinha, casalzinho, dançando festa junina, festa julina, festa agostina, seja o que for, é festas populares. A placa especial, então ele está dando para nós aqui essa placa especial aqui amarela, então ele quer saber o que essa placa é. Notem bem, ele não está perguntando o significado dessa placa. Ele quer saber a qual grupo essa placa pertence. As placas amarelas são placas do quê? Letra A, de identificação. Letra B, educativa. Letra C, advertência. Ou letra D, regulamentação. Notem a frase dentro da placa diz: ônibus
no contrafluxo a 100 metros. É como se tivesse escrito assim aqui, ó. Atenção, alerta, ônibus no contrafluxo a 100 metros. Então, não é identificação. Fosse identificação, ela seria na cor verde ou na cor azul. Então, descarta. Educativa seria na cor branca, então também descarta. Advertência é na cor amarela e regulamentação é na cor vermelha. Então, ela não é vermelha, então ela só pode ser de advertência, que é na cor amarela. Então, essa placa é uma placa amarela, é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Em via urbana. O que é uma via urbana? Via urbana são as vias que estão dentro da cidade. Elas são 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local, cuja velocidade máxima é 60 km por hora, é classificada D. Ele contou que é uma via urbana, que a velocidade é 60, ele deu as 4 vias, ele quer que vocês identifiquem qual delas que é 60 km por hora. Letra A, coletora. Letra B, trânsito rápido. Letra C, arterial. Ou letra D, local. Qual que vocês acham que é a via urbana que é de 60 km por hora? Acertou quem respondeu letra C, via arterial. A coletora é 30 km por hora. Trânsito rápido é 80. A arterial é 60 e a local é... Opa, pera. Coletora é 40 km por hora, perdão, e a local é 30. Então, local 30, coletora 40, trânsito rápido 80 e arterial, que é a da pergunta, 60 km por hora. Aqui, então, a mesma pergunta, em via urbana, cuja velocidade máxima é de 60 km por hora, é classificada de arterial. Arterial, 60 km por hora, coletora 40 km por hora. E ele pode dar esta outra configuração. Vejam que é a mesma pergunta, porém inverte. A velocidade máxima permitida em vias arteriais é de quanto? 60 km por hora. Então, na primeira questão, ele falou a velocidade e perguntou qual via é, então 60 km por hora arterial. Na segunda, ele já questionou da via arterial, e aí vocês têm que colocar na resposta a velocidade, que é 60 km por hora. Ambas essas duas questões são oficiais da prova teórica do Detran. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. Notem bem, ele já deixou claro que esse espaço é do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para... Quando ele cita esse apenas, é como se fosse uma exceção em alguns momentos. Então, você não pode simplesmente transitar, mas existirão algumas exceções, ou seja, apenas. Apenas para quê? Letra A, circulação de veículos ciclomotores. Letra B, carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Letra C, acesso a estacionamentos ou garagens. Ou letra D, parada de táxis que vão apanhar passageiros. Os ciclomotores são veículos que têm roda. Tudo que tem roda, roda na rua e não nas calçadas ou passeios. Não vai ser para carga e descarga. Carga e descarga, inclusive, vai ter uma plaquinha lá indicando dias e horários, mas ele é feito no estacionamento, não na calçada ou no passeio. Muito menos, né, apanhar passageiros de táxis, Uber ou qualquer outro aplicativo de carona. Não é. Apenas e tão somente, exceto para acesso a estacionamentos ou garagens. Calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para o acesso a estacionamentos ou garagens. Questão oficial, exatamente a mesma pergunta. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para acesso a estacionamentos ou garagens. Outra que também pode cair, o trânsito dos veículos sobre passeios é permitido. É permitido para quê? Notem que a pergunta é a mesma. Ele está falando o quê? Sobre passeios, sobre calçadas.
Então, vai ser acesso a estacionamentos ou garagens ou para a entrada e saída dos imóveis. Acesso a estacionamentos ou garagens, entrada e saída de imóveis. E ele também poderá perguntar para vocês sobre o trânsito no acostamento. É permitido? Claro que é. Em qual situação que vai ser permitido? Para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido sim para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Mas afinal, o que são imóveis lindeiros? Imóveis lindeiros é isso daqui, ó, a figura aqui. São todas aquelas construções que estão próximas à rodovia. Isso é chamado de imóveis lindeiros. Os componentes do sistema de alimentação são: o que é alimentação? O sistema de alimentação é o sistema responsável por misturar ar mais combustível na quantidade adequada para que o teu carro funcione. Como nós precisamos tanto de alimento quanto de bebida, o veículo também precisa tanto do ar quanto do combustível. Mas e quais que são esses dois componentes? Letra A, radiador e bomba de água. Bom, ó, se tem alimentação, tem que ter o quê? Tem que ter combustível, certo? Então, no radiador tem combustível, gasolina, álcool? Não tem. Tem água. Na letra B, carburador e injeção eletrônica. Será que no carburador vai combustível? Será que na injeção eletrônica vai combustível? Velas e bobinas, letra C. Será que nas velas e bobinas vai combustível, álcool, gasolina? E na letra D, ignição e lubrificação. Então, aqui, pessoal, os sistemas de alimentação serão carburador e injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos, que nos carros mais novos é substituído pela injeção eletrônica. Então, o sistema de alimentação, ele é responsável por misturar ar e combustível na quantidade adequada. Aqui exatamente a mesma pergunta oficial. Os componentes do sistema de alimentação são carburador e injeção eletrônica. Eu já acrescentei aquela segunda questão que eu mencionei para vocês. O carburador nos veículos mais modernos é substituído por quê? Lembra que eu falei que o carburador é nos veículos mais antigos e a injeção eletrônica nos veículos mais novos, mais modernos? Então, o carburador, ele vai ser substituído pela injeção eletrônica, que tem uma queima melhor, diminuindo assim a emissão de poluentes no ar atmosférico. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Letra A. Dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Letra B. Dirigir alcoolizado e transitar na contramão da direção. Letra C. Dirigir alcoolizado e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. Ou letra D. Transitar na contramão da direção e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. Bom, dirigir alcoolizado com certeza é crime de trânsito, mas o termo correto é capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Transitar na contramão não é crime de trânsito, então descarta a letra B. Transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, ele gera a suspensão, mas não é crime de trânsito, então descarta a letra C, descarta a letra D, só restou a letra A. Então, aqui nós temos dois exemplos de crimes de trânsito: dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Aqui, lembrando que dirigir sob a influência de álcool, além de ser crime, ele vai gerar uma suspensão direta de 12 meses. É uma infração autossuspensiva de 12 meses direto, mesmo que você não tenha nenhuma outra infração. E atenção, se você estiver na PPD, você não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média nos últimos 12 meses, senão você vai ter a PPD cassada.
Então, se porventura, durante a PPD, você for pego dirigindo alcoolizado, você terá a sua PPD cassada. E se for CNH, você terá a CNH suspensa por 12 meses. E aqui exatamente a mesma pergunta. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sem possuir habilitação gerando perigo de dano e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Finalizado com sucesso